Olá a todos, meu nome é Eduardo. Seguimos aqui nesse conteúdo, gestão educacional umbandista. Eu comecei essa série de vídeos versando aí sobre a gestão educacional. Primeiramente, com uma série de vídeos voltados aí para minha formação, quando eu estava na faculdade, né? Sou formado em Ciências da Religião, licenciatura, pela Faculdade Uninter. Eu sempre gostei dessa área de estudo religioso, então esse foi um dos motivos para eu começar essa faculdade. E não foi pensando em praticar, ganhar dinheiro, né, na área, sendo professor de ensino religioso, mas porque eu sempre gostei de religião. Sempre gostei não, né? A partir do momento que eu entrei, que eu ingressei numa corrente religiosa, já contei essa história aqui em outros conteúdos, né? Então não vou me aprofundar nela. Mas a partir do momento que eu entrei num segmento religioso e eu comecei a ser praticante da religião umbandista e comecei a identificar que dentro da religião umbandista existiam várias matrizes religiosas que compõem a Umbanda. A Umbanda, ela é uma religião de matrizes. A gente vai ver que existem elementos católicos, elementos evangélicos, elementos espíritas, elementos de matriz africana. Então, eu entendi que existe essa necessidade de você compreender outras manifestações religiosas, até porque a gente sabe que diversas foram as religiões que antecederam o cristianismo, religiões, seitas, manifestações religiosas, e todas elas possuem um denominador comum, que é a crença em algo superior, que em algumas crenças rege nossos destinos. Então eu sempre tive essa curiosidade, né, de entender o porquê, de entender fundamentos doutrinários, de entender alguns conceitos. E diferente das matrizes que a compõem, em sua maioria, né, a Umbanda, ela não tem uma codificação, ela não tem uma metodologia de ensino, a gente não vê isso aí, uma metodologia institucionalizada. Então o que a gente percebe quando a gente navega na internet e busca nos sites, nos canais do YouTube, a gente identifica diversas formas de se passar, de se transmitir o conhecimento, didáticas diferentes, processos pedagógicos diferentes. A Umbanda não tem nada padronizado. Não tem uma... São duas problemáticas, né? Entre aspas. Primeiro, que você não tem um livro código, um livro base para orientar aquilo que o adepto tem que seguir. A gente tem as vertentes dentro da Umbanda, né? E algumas vertentes são mais organizadas que outras. Mas mesmo essas vertentes que são mais organizadas, elas não têm uma metodologia de ensino. O Caboclo Mirim aí, através da mediunidade
do Benjamin Figueiredo falava que a Umbanda é a escola da vida, justamente para trazer para a Umbanda essa noção de aprendizado, e não só de fundamentos doutrinários também, mas de posturas, conceitos e caminhos a serem traçados. A Umbanda Sagrada aí do Rubens Saraceni vem trazendo esse conceito de templo-escola, justamente para alertar o fiel que ele tem, não vou colocar obrigação, que eu acho obrigação uma palavra muito forte, mas ele tem que ter essa vontade de aprender e entender os fundamentos doutrinários da fé que ele professa. Então, percebendo essa falta de gestão educacional, metodologia de ensino, conceitos pedagógicos dentro do ambiente umbandista, eu comecei a fazer concomitantemente aí a minha formação, esses vídeos aí voltados também para esse conteúdo, voltado também para esses processos educacionais, vamos colocar dessa forma. Então eu produzi esse conteúdo voltado para a gestão e acabei utilizando dentro de um trabalho da faculdade, que era a parte de estágio. Toda licenciatura você tem que fazer os estágios, né? E no período pandêmico aí que a gente passou tem pouco tempo, esses estágios eles acabaram sendo autorizados pelo Ministério da Educação a ser realizados à distância. E eu gravei uma série aí, 12 vídeos, não, 12 horas de conteúdo. Agora não lembro se foram 12 vídeos, mas com certeza 12 horas, um pouco mais de 12 horas, voltadas para a gestão educacional. E a minha intenção é continuar produzindo conteúdo para ver se a gente consegue alcançar um público e criar essa mentalidade, né? Que todo terreiro é sim também um ambiente escolar, é sim um local de aprendizado, é sim um local de transmissão de conteúdo, né? Seja esse conteúdo teórico, quando a gente fala da história da Umbanda, quando a gente começa a falar sobre os baluartes do movimento umbandista, aqueles que alicerçaram o movimento, tanto do conteúdo prático também, né? A gente aprende a teoria, o passe, a teoria do passe, de onde vem o passe, a atuação dos espíritos, e depois a gente vai para o campo prático, né? Pegar tudo isso que a gente aprendeu de conteúdo teórico e aplicar de fato, ok? Uma introduçãozinha aí só para situar o porquê de disseminar esse conteúdo de gestão educacional, porque é um assunto que a gente ainda encontra uma deficiência e que é necessário para todos os médiuns, independente da corrente religiosa. O assunto de hoje aí que a gente vai tratar é a andragogia e a umbanda. O que vem a ser esse termo, né? Andragogia. Andragogia nada mais é do que um conteúdo de procedimentos, de técnicas pedagógicas voltadas para o público adulto. Porque o adulto, a motivação que ele tem para aprender é completamente diferente do jovem e do adolescente. Então a gente tem que entender isso na hora de você criar um conteúdo e disseminar um conteúdo. Quando você entende que a capacidade de retenção de informação é diferente, quando você entende que a predisposição para aprender é diferente, quando você entende que o adulto, o julgamento que ele faz da informação que ele recebe é completamente diferente do jovem, da criança, você vai entender que a forma como você tem que transmitir esse conhecimento
para o indivíduo adulto é um pouco diferente da forma como você vai transferir para um jovem, para um adolescente, né, para uma criança. Então, os objetivos é apresentar esse conceito de andragogia, entender esses princípios fundamentais da andragogia e apresentar a relação entre a andragogia e a Umbanda. E no final a gente vai fazer aqui também eu trouxe um quadro aqui, né, que eu achei na internet, diferenciando a andragogia da pedagogia convencional. Então, para isso a gente vai seguir o seguinte sumário: a introdução, desenvolvimento, onde a gente vai falar o conceito da andragogia, a relação entre andragogia e a Umbanda, os princípios fundamentais da andragogia e essa diferenciação que eu falei da pedagogia e andragogia, uma conclusão, e vamos deixar aqui trazer as fontes que foram levadas em consideração para a gente montar esse conteúdo. Então, educação gera conhecimento, conhecimento gera sabedoria, e só um povo sábio pode mudar o seu destino. Então, é fundamental que todo indivíduo ele possua um nível mínimo de educação independente daquilo que ele se propõe a realizar, seja no campo profissional, seja no campo religioso. Quando a gente para falar de exercício mediúnico, a gente entende, principalmente nas religiões onde existe a mediunidade de incorporação, a gente entende que a carga de fundamentos, de doutrina, é muito grande. Eu agora que eu estou de frente para minha estante de livros, só de livro de livro doutrinário umbandista, eu tenho mais de 60 aqui. Me arrisco jogando baixo aqui, que eu tenho no mínimo aqui uns 100 livros. Uns 100 livros de fundamento doutrinário, de diversas épocas. E isso é até engraçado porque a gente vai lendo os livros aqui, a gente vai vendo que de um autor para o outro, de uma época para outra, os fundamentos doutrinários aqui, eles mudam de uma maneira completamente drástica. Uns defendem sacrifício animal, outros não. Uns defendem uma umbanda mais voltada para a doutrina kardecista, outros defendem para a umbanda mais voltada para a doutrina africanista. Então, quando a gente começa a ler e tentar compilar isso aqui, é um pouco complicado porque existe essa divergência doutrinária. Mas tá tudo bem, porque a Umbanda ela permite isso, né? Diversas vezes eu falo sobre esse conceito de unidade e diversidade, que a gente não encontra só na Umbanda, a gente encontra em outras matrizes religiosas também, como no catolicismo, por exemplo. E agora a gente está no período eleitoral, um grande exemplo foi um candidato à presidência aí que muitos acharam as vestes dele um pouco curiosas e duvidaram que esse camarada fosse um sacerdote religioso, que ele é um padre, né? Só que ele não é da Igreja Católica Apostólica Romana, ele é da Igreja Ortodoxa, então ele tem outros fundamentos doutrinários. Então, ele acredita em Deus, ele acredita no Cristo, ele usa a Bíblia, mas os fundamentos doutrinários dele e algumas crenças são completamente diversos. Assim também é na Umbanda, então não tem problema nenhum essa divergência doutrinária. O que a gente quer com essa disseminação de conhecimento voltado para a gestão educacional, dar subsídios para aquele que se propõe a ser um educador umbandista, pegar aquela vertente religiosa do seu terreiro e adequar ela num plano de disciplinas, num programa pedagógico, para poder estruturar e transmitir de uma ordem cronológica para sua comunidade terreiro. A ideia não é
codificar ou engessar o conhecimento, pelo contrário, é facilitar que o conhecimento ele seja moldado e transmitido de uma maneira mais fácil, independente da vertente religiosa. Então, o que que é andragogia? Isso aqui é uma definição do dicionário Priberan, isso é um dicionário online. Se você colocar lá o Priberan no Google, lá você vai achar esse dicionário. Então, o conceito é o seguinte: ciência ou conjunto de métodos para ensinar adultos. É o que eu falei na abertura do vídeo, né? Então, os indivíduos adultos possuem uma bagagem cultural, educacional, emocional e social que foi construída ao longo de sua existência. Então, cada indivíduo passou por situações, tem uma determinada classe social, foi criado num determinado ambiente familiar, em um determinado núcleo social. Cada sociedade pensa de uma forma, tem suas crenças, seus dogmas. Então, a noção de realidade, de religiosidade, também vai ser diferente. Dessa forma, terão uma maneira peculiar de enxergar o conhecimento e sua aplicabilidade, sua aplicação. Diferente das crianças e adolescentes, o adulto busca perceber no conhecimento a utilidade em suas rotinas diárias, estando neste contexto inserido o conceito de andragogia. Então, quando a gente fala de diferença entre transmissão do conhecimento para o jovem e para o adulto, essa aplicabilidade em rotina diária é o principal ponto divisor. Porque naturalmente o adulto, quando você transmite qualquer tipo de conhecimento para ele, ele vai questionar: não, mas para que eu estou aprendendo isso? Isso vai ser útil para mim para quê? E a partir do momento que o adulto percebe que aquele conhecimento que está sendo transmitido é inútil ou não tem tanta aplicabilidade na sua rotina diária, ele naturalmente a sua atenção vai ficar dispersa no momento do ensino. Então esse é um desafio que a gente tem que entender e tem que trabalhar para transmitir o conhecimento de uma maneira mais eficaz. A andragogia trata-se de uma metodologia de ensino voltada para indivíduos adultos, buscando a aplicação dos métodos mais adequados para o seu aprendizado, considerando que essa faixa etária apresenta peculiaridades em relação aos processos pedagógicos convencionais. Então a gente vai estar sempre batendo isso aqui, aplicabilidade. Para que eu vou aprender isso? Então você vai ensinar para um neófito, né, para uma pessoa que acabou de ingressar na Umbanda, a história da Umbanda, ele vai, para que eu preciso aprender isso? Então você tem que mostrar para ele por que ele precisa aprender a história. Ah, porque a Umbanda, ela iniciou num período histórico onde existia uma perseguição religiosa. Aí você vai entender. Ah, mas por que existia a perseguição religiosa? Aí você vai entender que antes da perseguição religiosa existia a perseguição racial. Você vai entender que alguns conceitos que foram disseminados ao longo da história, como Umbanda branca, alto espiritismo, baixo espiritismo, estão atrelados a conceitos históricos, períodos históricos, legislação vigente da época. Quando você mostra a história da Umbanda para aquele indivíduo, o que ela percorreu, o que ela teve que superar para ser legitimada tal qual ela é hoje, quando você apresenta isso para ele, ele vai entender a necessidade dele se posicionar como médium umbandista e ele defender a sua liberdade religiosa para que a gente não volte a passar por situações no nível que a gente passava no início do século XX, né? Perseguição, prisão. Hoje em dia o que está em voga é a separação da política do ambiente religioso. O que que isso traz de positivo e de negativo para a comunidade de terreiro? Hoje eles querem separar a política da religião cristã, né? O católico, o pentecostal. Mas no longo prazo, o que que isso traria para o movimento de terreiro? Esse é um exemplo de aplicabilidade, sabe? Por que que você precisa conhecer a história da Umbanda? Criar identidade.
lutar contra o preconceito, você ter a capacidade de explicar para aquele que não conhece sua religião a história, a trajetória que ela percorreu. Qual que é a necessidade de eu aprender sobre ervas, propriedade das ervas, dos chás? Ah, porque eu vou precisar fazer um banho. Então, se eu sei que essa erva aqui ela é utilizada para descarrego, por exemplo, então eu sei que se eu estiver passando por determinada situação, eu posso fazer um banho disso, posso tomar um chá daquilo. Então, essa necessidade de entender o porquê, de aprender, é muito presente no adulto e vai influenciar diretamente a forma como ele vai absorver o conhecimento que você está transmitindo. Então, é muito importante, tem que ser levado em consideração. Assim, levando-se em consideração aspectos essenciais da vida individual, como, por exemplo, a profissão, orientação política, contexto social no qual está inserido o indivíduo e a sua própria intimidade, existirão avaliações das mais diversas, contextualizando o aprendizado e seu emprego prático, o que torna o conhecimento perene, né? O que torna o conhecimento duradouro. Então, se você fala para o indivíduo que ele tem que entender a teoria da transmissão de fluidos, porque lá na frente ele vai trabalhar como um médium de passes, um médium passista, então ele vai a atenção dele vai ser mais retida. Ele vai saber, então preciso entender esses conhecimentos teóricos, porque lá na frente eu vou trabalhar como médium passista, eu vou transmitir os meus fluidos, né? E utilizar essa energia, esse conhecimento para trazer o bem-estar para um terceiro. Então, quais os princípios fundamentais da andragogia? Então, autonomia está diretamente relacionada à capacidade do instruendo realizar suas próprias escolhas. Dessa forma, ele consegue organizar-se, né, determinando quando estudar, como estudar e quais conteúdos priorizar, tornando o processo de aprendizado eficaz e maciço. Então, o indivíduo adulto ele tem que entender que o dirigente ele é um facilitador de conhecimento. Ele é um facilitador de conhecimento. Mas ele tem a capacidade, dependendo, eu não sei como é que é a sua casa, mas tem casas que todo mundo começa no mesmo nível, tem casas que o camarada ele já começa sabendo que ele vai exercer uma determinada função. Então o dirigente ele tem que proporcionar para esse indivíduo, esse aluno, o entendimento de que ele também é responsável pelo seu próprio aprendizado, devendo ele, na medida do possível, por isso que a gente fala aqui, ó, organizar, cadê? Tá aqui, ó, realizar suas próprias escolhas, organizar-se. Então ele tem essa autonomia também para buscar o conhecimento complementar. O dirigente fez uma explanação sobre erva, ele tem a capacidade, dentro do tempo e organização dele, de assistir um vídeo de um outro dirigente falando sobre as ervas, de um herveiro explicando mais a fundo o que pode, o que não pode, ou processos de maceração, ou processos de confecção de amacis. É claro que a gente entende que cada doutrina religiosa de terreiro vai impor aí os limites, mas o aluno, né, o médium que está em processo de formação doutrinária, ele tem que entender que ele é corresponsável pela sua formação intelectual e religiosa. Necessidade de saber. Então, esse princípio está ligado à aplicabilidade do conteúdo aprendido na vida real. É o que eu estou reforçando aqui constantemente. Então, eu tenho que saber teoria das ervas, por quê? Porque eu vou preparar o meu banho para tomar antes de ir para a sessão, porque eu vou ajudar no terreiro na hora de fazer um bate-folha, na hora de preparar um amaci para fazer a obrigação de um outro médico que está entrando na corrente. Eu tenho necessidade de saber porque
quando eu estiver na minha casa, eu não tiver contato com um dirigente, eu precisar fazer um banho, eu precisar fazer um chá, um escaldapés ou algo relacionado a ervas, eu tenho que ter essa autonomia para me cuidar ou para cuidar de um familiar, etc. Proatividade para aprender, então, é a necessidade de buscar o conhecimento. É uma reação que surge pela vontade de se adequar a uma certa realidade ou cumprir determinadas atividades. Sendo assim, os adultos procuram entender mais para superar algumas situações que fazem parte do seu cotidiano. Então, é preciso adequar as ações de educação às atividades que serão desempenhadas no terreiro, motivando assim a proatividade para aprender. Repara que esses princípios fundamentais eles acabam é, interligados. Então, ele entende a necessidade de que ele tem de aprender determinado conteúdo, da necessidade parte a proatividade, né? De buscar um livro, de buscar um conteúdo complementar, de tirar dúvida com o dirigente, de tirar dúvida com o irmão mais antigo da corrente. Então, o educador umbandista, né? Seja ele o dirigente ou aquele que está investido na função de educar, tem que incentivar no aluno, no instruendo, no médium que está em situação de aprendizado, essa proatividade de buscar o conhecimento. Até porque conhecimento, a gente sabe, conhecimento nunca é demais, né? Motivação para aprender. Então, diversos podem ser os aspectos usados para estimular um adulto a buscar aprimorar os seus conhecimentos. Entre eles, a necessidade de uma nova formação para conseguir um cargo diferente dentro do terreiro. Esse é um exemplo, né? Então, por que que eu vou aprender? Necessidade de aprender. Então, a motivação para aprender. Eu tenho a necessidade, eu sei por que que eu tenho que aprender. A necessidade me compele, me leva a ser proativo, a buscar o conhecimento. E o que que me motiva a continuar com essa proatividade, a continuar buscando esse conhecimento? Eu vou passar por uma linha de passes, por exemplo. Tá, eu tenho que continuar aprendendo porque daqui a pouco eu vou estar no terreiro como um médio ativo. Ou eu vou fazer uma obrigação, assumir uma função no terreiro. Ah, então eu vou ser mão de ofá, eu vou ser o camarada que vai cuidar das ervas do terreiro. Então eu tenho que manter esse aprendizado contínuo porque toda a parte de EUE, toda a parte de erva, vai ser minha responsabilidade. Eu tenho que estar apto a preparar, a tirar dúvidas e a assessorar o dirigente do meu terreiro. Ou você Yabaxé, Yabacé, Yabaxé, né? Seja como você queira chamar aí. Então você é responsável por confeccionar toda a comida de orixá. Então eu tenho que continuar aprendendo porque é minha responsabilidade fazer os pratos que vão ser colocados nas obrigações, fazer as oferendas que vão ser ofertadas para os orixás, para os guias, para os mentores, etc. No entanto, outras questões podem estar ligadas a essa motivação, como reconhecimento. Então, muitas das vezes aquela pessoa quer, aí é motivação pessoal, né? Aquela pessoa ela quer ser conhecida como a detentora do conhecimento sobre história da Umbanda. Ela quer ser referência no terreiro sobre conhecimento de ervas ou conhecimento de fundamentos doutrinários relacionados ao espírito, constituição do espírito, parte de passe fluido, pluralidade dos mundos. Então, reconhecimento pessoal ou melhoria da autoestima. Então, aquela pessoa, para ela tá bem, ela tá feliz quando ela tá consumindo conteúdo. Então, é motivação pessoal, né? Ela tá com a autoestima elevada quando ela tá acumulando conhecimento, né? A melhoria da autoestima está relacionada também à satisfação pessoal. Nem todas as pessoas buscam cargo no terreiro, elas gostam da sua religião, elas querem se sentir úteis para a religião, então agregar conhecimento para posteriormente transmitir ou sanar problemas ou assessorar o dirigente é uma motivação para aquela pessoa também. Outro princípio fundamental da andragogia, né, são as experiências anteriores. Então, como já explorado na conceituação,
cada pessoa traz consigo uma carga, né, que a gente não consegue medir, é imensurável, de experiências que devem ser interpretadas como fundamento de aprendizado. Nessa ótica, a disseminação dos conteúdos deve incentivar a participação dos instruendos, dos alunos, dos médiuns, para que possam contribuir com a sessão de aulas, apresentando situações pelas quais passaram dentro de um contexto educacional umbandista. O que isso quer dizer aqui, sintetizando, né? Então, muitas das vezes, aquela pessoa ela foi de outro terreiro, ela já passou por uma experiência religiosa, então ela traz consigo toda uma bagagem de instrução educacional, o que ela viu em outro terreiro, ou ela como assistente ela viu em outra casa que podia melhorar. Então, o dirigente ele se coloca como um ouvinte, vamos colocar dessa forma, esse não era o termo que eu queria utilizar, mas ele se coloca como um ouvinte, e a partir desse momento ele aprende com a experiência dos outros. Talvez a experiência que aquele camarada presenciou em outra casa como assistente, ou que ele vivenciou como médium de outro terreiro, seja positivo para melhorar as técnicas de ensino da sua casa, seja positivo para melhorar a rotina administrativa da sua casa. Ele pode melhorar as práticas de distribuição de senha ou de assistência social do terreiro. Então, quando a gente fala de andragogia, do ensino para o adulto, ele não é um ensino totalmente vertical. E quando você se coloca numa posição, você dirigente, educador umbandista, se coloca numa posição de ouvinte, aquele aluno, aquele instruendo, aquele médico que está na posição de educando, ele se sente valorizado, porque ele vê, nossa, eu estou transmitindo a minha experiência pessoal, o dirigente está levando em consideração, e uma situação que eu vi em outra casa, ou que eu vivenciei como médium, pode facilitar tanto a parte educacional desse terreiro, como outras áreas, né? Como eu mencionei aqui, assistência social, rotina administrativa, etc. Então você acaba trazendo aquele indivíduo para perto de você, né? Você acaba criando, de fato, uma sensação, um sentimento de pertencimento, de unidade daquela comunidade terreiro. Orientação para a aprendizagem. Então, é de fundamental importância que a aprendizagem voltada para os adultos não seja apenas teórica, já que a prática do conhecimento apresentado vai contribuir para uma maior fixação, alcançando resultados mais positivos, tanto para o médium na posição de instruendo, como para o terreiro umbandista. Então, como eu falei, no conceito de andragogia, o ensino ele não pode ser totalmente teórico vertical. O dirigente ele está numa posição hierárquica superior, entretanto, o conhecimento nessa visão andragógica ele é colocado de uma maneira mais linear, né? Mais horizontal. Então você aprende e transmite o tempo inteiro. Então a própria forma de passar o conhecimento ela é diferente. Aqui está um quadrozinho, uma imagem para ilustrar o que eu coloquei aqui ao longo desses slides. A pedagogia você pode ver ali que é um processo de aprendizado infanto-juvenil, né? E vem nesse modelo de pirâmide, você tem ali o educador no topo, transmitindo o conhecimento ali de uma forma linear e os instrumentos ali aprendendo. Já na andragogia, que seria esse processo de aprendizagem adulto, o dirigente ali tem um rostinho vermelho ali, ele está transmitindo e recebendo ao mesmo tempo. E aquele que recebe, ele também transmite para aqueles que com ele estão aprendendo. Todos ali transmitem e assimilam ao mesmo tempo. Então vê que está ali no desenho, no gráfico, está um modelo de círculo ali, né? Que a informação, o conhecimento, ele roda o tempo inteiro entre todos os integrantes desse processo pedagógico. Esteja ele na posição de aluno, esteja ele na posição de professor.
Então a pedagogia, ela é voltada para crianças e jovens. Ela parte da antropologia, né? Desse processo de aprendizado, entendimento social, focado no ensino-aprendizagem, né? O professor ensina, o aluno aprende. Método convencional de ensino, né? Existe uma comunicação receptiva vertical, foi o que eu falei. Tem um professor numa posição hierárquica superior, transmitindo conhecimento para o aluno voltado para determinado fim. Seja ele formação, ascensão social, o, a profissão, né? O camarada adquirir um ofício, efetua-se o ensino direto, né? Dessa maneira vertical que a gente abordou. O aprendiz se encontra em uma situação mais dependente, então todo o conhecimento vem do professor. A aplicação tardia dos conhecimentos. No modelo tradicional de escola, você passa 10, 20 anos estudando para depois você ter uma profissão e você aplicar na sua vida adulta. Esse é o método tradicional. Relação estudante-docente, né, mais hierarquizada. Seu objetivo é a formação para um desenvolvimento adequado. É mais passivo, né? Sua intervenção é importante, mas não tão central em sua estrutura, ou seja, a intervenção do aluno não faz tanta diferença no modelo pedagógico, já que o professor exerce esse papel central. É importante a dinâmica do ambiente, além da família, orientado para um ambiente de trabalho e acadêmico. Então, é o que eu falei. Então, ele é voltado para um determinado fim, uma estrutura mais hierarquizada, para uma aplicabilidade mais tardia. No processo andragógico, ele é voltado para a pessoa adulta, né? Parte da antropologia também, né? Processos sociais. É diferente da pedagogia, é um processo de orientação à aprendizagem, já que a gente sai desse modelo tradicional vertical. Existe uma comunicação recíproca e horizontal, né? Professor e aluno no mesmo plano, transmitindo e recebendo conhecimento ao mesmo tempo. Propicia, né, a autogestão, é aquilo que a gente falou lá nos princípios, é causar no aluno o entendimento de que ele também é responsável pela busca do conhecimento, busca barra produção, né, já que ele também transmite. O aprendiz se encontra numa posição mais independente, já correlacionada aí com esse processo de autogestão, dele buscar, dele se motivar, dele entender a aplicabilidade imediata ou não. Aplicação imediata dos conhecimentos, então o adulto ele sempre vai querer entender o porquê que ele vai aplicar aquela carga de conhecimento que ele está recebendo. Relação estudante-orientador, ali no pedagogia está estudante-docente, então já é essa questão do movimento do ensino-aprendizagem numa metodologia não vertical. O objetivo é que o indivíduo alcance a autorrealização, e ele vai alcançar essa autorrealização dentro daqueles princípios que a gente abordou, né, da proatividade, dele entender a necessidade do conhecimento, dele entender a aplicabilidade daquilo que ele está aprendendo. É mais ativo, né? Então a participação do aprendiz é fundamental, troca de experiências, intervenção no que tange aí a melhoria do processo de aprendizagem, também é importante. É importante o ambiente para que exista uma dinâmica, sendo mais produtiva a aprendizagem. Então, o ambiente educacional mais leve, mais dentro de uma gestão participativa, dele entender a comunidade de terreiro, dele entender que ele é uma peça que compõe o todo. Existe uma máxima que é divulgada em alguns terreiros, algumas comunidades religiosas. Nós somos tão fortes quanto o elo mais fraco da nossa corrente religiosa, e essa é uma realidade. Então, o indivíduo adulto que está na situação de estudante, de discente, ele tem que entender que ele é responsável pelo sucesso daquela comunidade religiosa no trabalho a que se propõe.
orientado para um ambiente de trabalho, então aquele ensino é voltado justamente para o objetivo fim. Então, cada método, cada conteúdo, cada módulo de instrução é voltado para algo específico dentro do terreiro. Então, você está aprendendo teoria do passe porque você vai ser médio passista. Você está aprendendo ervas porque você vai utilizar aquelas ervas ali para fazer seus banhos, para descarrego, para fazer bate-folha. Você está aprendendo teoria das pedras, porque você vai utilizar aquilo ali para fazer algum tipo de terapia com pedras, ou alguma entidade espiritual utiliza aquilo ali para uma finalidade. Então tudo tem finalidade. O tutor é considerado um facilitador, orientador, que a gente abordou também. Então o médium que está na função de educador ou dirigente na função de educador, ele é um orientador, um facilitador do processo de aprendizagem. É baseado no princípio da horizontalidade, diferente da pedagogia que é mais vertical, é batido, né? Mas professor, educador umbandista e médium umbandista, né, instruindo, aluno, educando, estão no mesmo plano, transmitindo conhecimento e recebendo conhecimento o tempo inteiro. A gente tem uma hierarquia dentro do terreiro, que deve sempre ser respeitada, mas quando a gente fala de transmissão de conhecimento, todos têm o que ensinar e todos têm o que aprender. Nunca acaba. O processo de ensino-aprendizagem, ele é um processo que leva a sua vida inteira e ele nunca chega ao seu fim, ok? Então eu espero que eu tenha sido bem claro com esse conteúdo, aí um conteúdo que é importante para que todos aqueles que estejam numa função de educador umbandista compreendam que na hora de você montar um conteúdo, você não pode simplesmente fazer um slide ou falar um monte de coisa sem levar em consideração o seu público-alvo. Até porque você monta um conteúdo e você começa a palestrar ali 1, 2, 3 horas. Se você não entende que aquele indivíduo ali ele tem que ter uma motivação, ele tem que saber para que ele vai utilizar aquilo ali. Com 10, 15 minutos de palestra, você já perdeu o seu público. Então você está lançando palavras ao vento ali. Cada vez que você for criar, disseminar um conteúdo doutrinário umbandista, você tem que se atentar a esse tipo de metodologia de ensino. Então entendemos, ao abordar esse assunto, que existe uma necessidade dos dirigentes de terreiros ou aqueles responsáveis por desempenhar um papel de educador religioso umbandista, disseminar fundamentos doutrinários, sejam eles teóricos ou práticos, que entender que o processo de ensino-aprendizagem dos adultos é diferente do jovem e do adolescente. Assim, deverão ser criados mecanismos condizentes para que o médium adulto umbandista consiga fixar o conhecimento e alcançar resultados eficientes, contribuindo assim para o seu posterior emprego como médium terreiro. Então, conclusão, a gente deixa aqui resumindo, a gente fala muita coisa aqui, mas resumindo é o seguinte: o adulto, ele entende, percebe, assimila, fixa o conhecimento da maneira diferente do jovem e do adolescente. Então, o dirigente, ou aquele que o dirigente investe de responsabilidade para exercer um papel de educador umbandista, ele tem que criar mecanismos, seja ele técnicas de aula, dinâmica, o próprio dispositivo, como você coloca os seus alunos quando você vai dar sua aula, os meios auxiliares de aula. Você tem que criar uma esfera, um ambiente propício para que aquele aluno adulto entenda por que ele está aprendendo aquilo, que ele entenda aonde que ele vai empregar aquilo, quando ele vai empregar aquilo, para que ele entenda a importância da autogestão, de você dar a liberdade para ele. Eu acho que
liberdade é uma grande palavra, porque quando você cria essa mentalidade nele, que você não quer escravizar ele doutrinariamente, a gente vê isso em muitos terreiros, hoje em dia ainda a gente vê isso, você vai criar nele uma empatia, você vai criar nele uma motivação para aprender. Não existe melhor coisa que você pegar um fundamento, você pegar um conteúdo e você transmitir para aquela pessoa e você falar para ela, ó, a partir de agora, nisso aqui você não precisa mais de mim. Eu estou te dando a liberdade de exercer com plenitude a sua religiosidade. Eu não preciso agora preparar um banho para você. Eu não preciso agora fazer X coisa para você. Ah, você quer oferendar, fazer uma oferenda para Oxalá. Eu não preciso fazer oferenda para você porque você agora tem a liberdade, você tem o conhecimento, você pode tanto fazer quanto transmitir aquilo que você aprendeu. Beleza? Então aqui estão as fontes, né, da onde eu retirei o material para esse conteúdo. É o dicionário online, né, esse conteúdo aqui, o que é andragogia, como aplicá-la na educação corporativa, poderoso aliado de comunicação, a imagem onde eu tirei aqui para aquela diferença lá entre pedagogia e andragogia, aquele pensamento da introdução e um link da Wiki aqui falando um pouco mais sobre andragogia. A gente costuma colocar as fontes aqui para que vocês verifiquem, né, para ver se eu não estou falando besteira e justamente já colocando o conhecimento na prática aí para que vocês, dentro daquele processo que foi falado de autogestão, vocês possam buscar educação continuada. Beleza? Vamos que vamos.